Bom dia, irmãos, graças e paz. Amém? Amém, glória a Deus. Desde o momento aqui da citação do nosso tema, que eu achei os irmãos assim. Tem alguém com fome aí? Da palavra de Deus? Felipe levantou na hora do fome. É já, Felipe, que nós mata também as duas, tá? Mas estamos felizes por podermos estarmos aqui na casa do Senhor, nesse segundo dia de conferência, podermos celebrar o nosso Deus, falarmos do quanto o Senhor é bom, do quanto Ele tem sido fiel a nós. E é maravilhoso podermos cantar isso. Assim como eu creio que também será maravilhoso no dia em que nós cantarmos uma outra versão dessa mesma música. Porque nós repetimos por várias vezes: fiel tu és, Senhor, a mim. Maravilhoso será o dia também que nós poderemos cantar: fiel, Senhor, nós somos a ti. Amém? Nós sabemos que nossa vida ainda depende e carece muito da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, porque muitas vezes, querendo ser fiéis, nós quebramos mandamentos, quebramos promessas, quebramos a obediência que devemos ter para com o Senhor. Mas haverá um dia que o pecado, esse pecado que tanto atinge o nosso coração e machuca a nossa alma, não mais terá poder sobre as nossas vidas. E nós podemos de uma vez por todas cantar: fiel Senhor, nós seremos a ti, assim como tu és a cada um de nós. Essa é a nossa esperança. Amados, nós ontem à tarde, inclusive pastor Amor, vou dizer quem foi que me cobrou, você falou bastante. Eu digo sim, mas é porque pastor de conferência é diferente do pastor do culto do dia a dia, né? Mas o fato é que nós ontem pudemos entender o porquê desse chamado, somos um, né? Inclusive a irmã Alexandra já falou aqui, só para a gente relembrar. Nós somos um, porque essa é a vontade de Deus. Nós somos um, porque é a partir da união que Deus derrama a bênção. E nós somos um, porque é na unidade que há crescimento, que há multiplicação. É ali que o Senhor nos abençoa. Então, se ontem nós entendemos um pouquinho do porquê devemos ser um, hoje nós vamos trabalhar pela manhã o que é, de fato, essa unidade. O que significa esse sermos um, o que significa estas coisas para nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 4. A irmã Alexandra leu todo o capítulo 4 de Efésios. Eu não vou pregar todo o capítulo 4, vou ficar no versículo de 1 a 16, tá? Então, Efésios 4, de 1 a 16. O tema da nossa mensagem é somos um, mas o que é isso, né? O que é ser um? Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É por isso que se diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Somos um. O que isso significa, né? Significa que, sem dúvida nenhuma, o Senhor tem esse privilégio para as nossas vidas. Antes de começarmos a afirmar sobre o que essa unidade é, a gente precisa meditar que Jesus orou por ela. Nós vimos isso ontem no Evangelho de João, capítulo de número 17. E nós vemos aqui no começo desse texto, Paulo, o apóstolo do Senhor, também orando por essa unidade, pedindo, fazendo um rogo a essa igreja para a qual ele enviara a carta e, consequentemente, para nós também, por meio do qual nós lemos esse pedido, um esforço para viver em unidade, um esforço para preservar essa unidade. É interessante que Paulo ele não faz isso de uma reunião, ele não faz isso de um congresso, ele não faz isso de um lugar bonito, onde ele estava ali celebrando ao Senhor juntamente com outros irmãos. Não. Ele faz isso provavelmente de um lugar escuro, fétido, sem estar tendo liberdade para ir e vir, privado de ver os seus amigos, de ver os seus irmãos da fé. Ele faz isso de uma prisão, provavelmente, obviamente, romana, do século I, sendo detido única e exclusivamente por ser um pregador do Evangelho de Jesus Cristo, sem ter cometido crime, sem ter ofendido a ninguém, única e exclusivamente por ser um cristão em um mundo em que ser cristão ainda era algo proibido, era algo que as pessoas não queriam que você fosse. Então é o apóstolo Paulo, prisioneiro, como ele mesmo vai se dedicar, identificar, que escreve este pedido. E o pedido dele é interessante, porque muitas vezes nós achamos, só para abrir um parênteses, que nós somos aqueles que criamos a comunhão. E não é. Ele vai deixar bem claro que o pedido dele, o rogo dele, é para que nós possamos preservar a unidade, a comunhão. Está lá no versículo 3. Esforçando-se para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Tá? Então a unidade, a comunhão, ela não é e não nasce do nosso coração, mas é no coração de Deus, e a gente tem o esforço de preservar. Mas o que não é essa unidade? Primeiro, ela não é, como a gente já disse, uniformidade. Não significa uma convergência de ideias ou uma afinidade pessoal e emocional. Porque isso é muito simples. Isso sim nós criamos. Nós gostamos de quem gosta das mesmas coisas que nós. Nós gostamos de quem pensa geralmente as mesmas coisas do mesmo jeito que a gente pensa. E assim surgem os grupos de melhores amigos, e assim surgem os grupos de companheiros inseparáveis, das pessoas que pedalam, das pessoas que correm, das pessoas que caminham, das pessoas que só comem, das pessoas que torcem para o mesmo time, e assim por diante. Porque são pessoas que, unidas por uma afinidade, criam um vínculo entre si. Isso não tem nada a ver com a unidade da igreja, com a unidade espiritual, que é o que a gente está falando. Tá? Então, em segundo lugar, ela não é mecânica. Ou seja, ela não é feita por meio de acordos, de alianças, de combinados. Sabe quando as crianças vão começar as aulas, quem aqui é pai e mãe, e quem já foi aluno sabe, as professoras no primeiro dia, elas fazem a lista daquilo que é permitido e não é permitido. Elas vão falar na linguagem da criança. Olha, esses são os nossos combinados. São os acordos que a gente tem que fazer. Pode morder o coleguinha? Não. Pode tirar ou sujar a bolsa, o caderno do coleguinha? Também não. Ele vai dizendo várias coisas que não pode, vai combinando ali com eles para que ninguém esteja fazendo ou passando dos limites, porque passou dos limites é passível de chamar a atenção, de chamar o papai e a mamãe, de ter ali uma punição para aquele aluno. Então não é também esse tipo de unidade, de comunhão. A gente fala das crianças, mas os adultos têm série de leis que
estão aí justamente postas para que a gente possa respeitar e ter um nível de convivência mínimo, né, com as pessoas. Ela também não é humana, ou seja, nós não podemos criá-la, nós não podemos trazer à existência. Até porque, irmão, se tem uma coisa que a gente faz é confusão. Se tem uma coisa que a gente faz é divisão. Se tem uma coisa que a gente faz é querer se separar. Se tem uma coisa que a nossa geração sabe fazer é mimimi. Para ficar um distante do outro, um zangado com o outro, um com raiva com o outro, já não senta mais perto do outro e fica com aquela coisa. Então, isso tudo é o quê? E são artimanhas que o inimigo usa baseado no nosso próprio comportamento pecaminoso para nos separar, para nos afastar, para nos permitir viver sem unidade nenhuma. Então, a unidade, em primeiro lugar, o que ela é? Tá? Essa unidade bíblica, essa unidade cristã, essa unidade que foi o motivo da oração de Jesus ali em João 17, essa unidade que foi o motivo pelo qual Paulo descreve nesta carta o seu pedido, a sua oração. Essa unidade, em primeiro lugar, é uma obra do nosso Deus triuno. Amém? Essa unidade é uma obra do nosso Deus triuno. Aí eu vou pedir para que vocês não fechem a Bíblia de vocês e para o Marcos Anieri ir projetando conforme a gente vai falando aqui os versículos. Efésios, capítulo de número 4. E agora eu queria reler com vocês o versículo de número 4. Porque eu disse, é uma obra do nosso Deus triuno. Pastor, onde é que está aí o nome Trindade? Percebam no versículo. Versículo de número 4, ele começa dizendo o seguinte: há somente um corpo, há somente um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. O apóstolo Paulo começa a citar aqui a obra do Deus triuno para que nós fôssemos unidos uns aos outros. E ele diz, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. E isso é obra de quem? É obra de Deus por meio do Espírito Santo. É obra do Senhor por meio da terceira pessoa da Trindade, que é quem nos chama para o seu corpo, que é quem nos batiza e nos faz ser novas criaturas para vivermos esse corpo, e é quem nos dá a esperança, que é o selo, como ele mesmo vai dizer no capítulo de número 1 dessa mesma epístola de Efésios, o selo para a nossa esperança de salvação. É, portanto, o Espírito Santo o primeiro agente da pessoa de Deus que trabalha, que age para que nós tenhamos comunhão. É por isso que não tem como ser uma obra humana. É por isso que a comunhão bíblica ela jamais será feita ou realizada por meio de esforços de pessoas. Por quê? Porque se é uma obra do Espírito Santo, ela requer algo das pessoas. O que ela requer? Ela requer um novo nascimento. Ela requer aquilo que a gente chama biblicamente de regeneração. Então não tem como uma pessoa não nascida de novo da água e do Espírito, ou seja, da vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo, viva em comunhão. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós queremos ter comunhão com quem não nasceu de novo. Com quem ainda não é verdadeiramente convertido, com quem ainda não entregou a sua vida e o seu coração completamente para Jesus. E são justamente essas pessoas que se afastam da comunhão, que não querem comunhão, que criam problema no meio do corpo, que trazem dificuldade para a família de Deus. Porque enquanto todos aqueles que nasceram de novo têm o mesmo pensamento, têm o mesmo sentido, querem caminhar para o mesmo lado, guiados por esse mesmo Espírito, o não convertido está olhando para o outro lado, está puxando para outro rumo, está com o freio de mão puxado sem querer permitir que o corpo avance. A gente tem que ter muito cuidado, muita paciência, até mesmo olhar de misericórdia e graça para essas pessoas. Porque não é nem porque eles não querem, é porque eles ainda não experimentaram na sua vida o que é nascer de novo. O que é deixar o ego bem pequenininho, para que o Espírito Santo controle a sua vontade, controle o seu coração, controle a sua emoção, controle a sua boca na hora de dar uma resposta para o irmão, controle o seu julgamento na hora de falar mal das outras pessoas, controle tudo aquilo que ela faz, que a gente percebe que ainda não é, ou que não deveria ser, um reflexo de alguém que é novo, convertido, que é uma nova criatura, que deixou as coisas velhas para trás e que vive em novidade de vida.
O bom da irmã Alexandra ter lido todo o capítulo 4 é que o próprio Paulo vai dizer no restante desse capítulo algo que ela leu e a gente pode lembrar. A vida no Espírito, irmãos, não é uma vida apenas espiritual, é uma vida prática. Portanto, quem mentia, não mintas mais. Quem roubava, não roubes mais, antes trabalhe para ter tudo aquilo que tinha. Quem se prostituía, que não se prostitua mais e que tenha uma vida renovada. O problema é que a gente chama de irmão quem ainda continua mentindo, quem ainda continua se prostituindo, que ainda continua na vida antiga, congregando, sendo membro às vezes da igreja, mas que não foi de fato lavado no regenerado Espírito Santo, experimentou a salvação na sua vida e abandonou as velhas práticas. Então a gente precisa ter entendimento de que a unidade, essa preservação do dom de Deus só é possível quando nós nascemos de novo. E aí uma pergunta bem séria. Eu sou alguém que trabalha pelo vínculo da paz, pela unidade, ou eu sou aquele que anda dando trabalho? Que anda sendo trabalhoso? Se a resposta for a segunda, você precisa ir imediatamente para outra pergunta. Será que de fato o Espírito Santo já regenerou a minha vida, já transformou a minha mente, o meu coração? Eu sou aquele que luta e que sofre quando peca, ou eu sou aquele que abraça o pecado e corre para cima dele na primeira oportunidade? São dois comportamentos bem diferentes, bem distintos, que dizem muito sobre a nossa vida e sobre a nossa salvação. É preciso olhar também para o versículo 5, porque se é uma obra do Deus triuno, ela não para na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos coloca no corpo e nos dá o chamado da vocação e a esperança. Mas ele continua dizendo que no 5 também é algo que o Senhor Jesus faz, a segunda pessoa da Trindade. Ele diz, olha, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Então, a unidade é uma obra do Deus triuno porque o Pai, porque o Espírito trabalha, mas também o Filho trabalha. O Filho é aquele que é o nosso Senhor, o nosso único Senhor. Irmãos, e é cada vez mais necessário e importante que a gente possa continuar afirmando e reafirmando isso. Não há salvação para aqueles que não têm como Senhor única e exclusivamente Jesus. Não dá para ter Jesus e mais alguém. Não dá para ter Jesus e uma outra pessoa que você confia para te salvar na vida eterna. Não dá para ter Jesus e mais alguma coisa que você faz. Não dá para ter Jesus e não, é só Jesus. É exclusivamente Jesus. Não há outro nome no céu ou debaixo da terra pelo qual devamos ser salvos, que não seja o nome de Jesus, o Cristo. Portanto, na hora da esperança, na hora da tristeza, na hora do sofrimento, na hora da alegria, na hora da dor, na hora de qualquer coisa, a sua única esperança deve ser Jesus, porque Ele é o único Senhor. E o que vai salvar é você ter essa fé, essa única fé nesse só Senhor, e ser experimentado nesse batismo que o Senhor tem para nós. Cristo é o fundamento, é o objetivo da unidade, é aquele que faz com que nós sejamos de fato um. Nós somos unidos a Ele. E sem essa união, até a nossa ação não faz sentido. Porque Ele quem vai nos lembrar no Evangelho de João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então a nossa ação, quando é a parte separada de Cristo, também não faz sentido. Irmãos, nós não somos enxertados na família de Deus por aspectos sociais. Nós não somos acrescidos na família de Deus por preferências. Nós não estamos aqui, muitas vezes, nem por gosto próprio, mas aprove ao Senhor nos trazer aqui, nos manter aqui e nos unificar e edificar aqui, por ligação, por obra do Espírito Santo, por ação desse único e suficiente Salvador, para que assim, experimentando esse novo nascimento, nós possamos ser o seu corpo, nós possamos ser a família de Deus. É uma obra do Deus Pai, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus, mas também por causa do próprio Pai, que é o que vai afirmar o versículo 6.
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O Deus que usa o Espírito Santo para nos comunicar o Evangelho e trazer a salvação à nossa vida, é também o Deus que usa o Filho para nos salvar, mas é o Pai que nos abraça depois de salvo e diz: vem, filho, para a família, vem para a casa do Pai, vem para o corpo de Cristo, do meu Senhor, vem para a família de Deus. Isso tem muito a ver com a nossa própria salvação. Se percebermos, ela foi iniciada por Deus, é preservada por Deus, será consumada por Deus, mas ela foi efetivada, ou seja, foi nos dada a possibilidade dela por meio de Cristo. E ela é aplicada às nossas vidas por obra do Espírito Santo. Afinal de contas, é o Espírito Santo que age no mundo, em nós ainda quando não cristãos, para nos convencermos de que a vida com Deus é a única que nós podemos ter para termos um final feliz, que nós podemos crer para ter um final feliz, que nós podemos abraçar para ter a salvação. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, não para a condenação, mas para a salvação. Nós somos salvos de forma definitiva, nós estamos sendo santificados para a glória de Deus, e um dia o Senhor mesmo nos glorificará para que sejamos assim como Ele é. E possamos então, como eu disse lá na introdução, cantarmos: fiel Senhor, nós somos a Ti. É nesse princípio que a gente começa a explicar o que de fato é essa unidade. Ela é uma obra do Deus triuno, que Deus realiza por meio do Santo Espírito, que Deus realiza por meio do Seu Filho, Jesus, e que Deus realiza por meio dele mesmo, o Pai. Mas ela também é um chamado à unidade de forma piedosa. Os versículos de 1 a 3 desse mesmo capítulo falam sobre isso. Olha o pedido de Paulo, o pedido de alguém que estava preso. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O chamado aqui, a significância, a importância do que é a unidade, é que ela é uma unidade piedosa. Isso envolve 3 coisas muito importantes. A primeira delas, humildade. Irmãos, olha a humildade do apóstolo Paulo. Sabe, eu vejo hoje muitas pessoas que fizeram incomparavelmente menos do que o apóstolo Paulo, falando à igreja do Senhor como se fossem autoridades, exigindo coisas da igreja do Senhor por autoridade, que eu não sei nem se é autoridade ou autoritarismo. E aqui eu vejo um homem que, como ele mesmo diz, no próprio corpo carrega as marcas de Cristo, do Evangelho de Cristo, do seu amor por Cristo. Alguém que, enquanto não conhecesse Cristo, era um perseguidor da igreja, mas que depois que conhece esse Cristo, se transforma em alguém que é perseguido pelos seus antes companheiros, pelos judeus, pelos romanos e assim por diante. Alguém que foi apedrejado inúmeras vezes, que passou por vários náufragos, que experimentou o ter que fugir, a sensação de morte iminente por inúmeras vezes. Alguém que foi rejeitado entre os seus, alguém que foi exilado, alguém que foi preso por várias vezes. E como ele bem disse, soube experimentar de tudo, o muito e o pouco. E viveu entre os extremos. Acho que o que ele não teve foi uma vida mediana, porque eu estava muito ruim, eu estava muito bom. Mas é este homem, preso de forma injusta, que escreve uma carta e que espera que aqueles irmãos vivam unidos em paz, mas ele faz isso com uma humildade tremenda. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que do modo digno pelo qual vocês fossem chamados, seja a santa vocação de vocês, vocês andem com humildade, com mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros.
uns aos outros. Irmãos, essas características citadas aqui, humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência longa ou demorada, e a capacidade de suportar uns aos outros, é justamente o que faz com que a gente possa ser igreja. É justamente aquilo que nós temos que tomar para nós como nossa responsabilidade para vivenciar, para não atrapalhar a unidade que Deus já estabeleceu. Porque uma só fé, um só Senhor, um só Pai, um só batismo, isso é coisa que o Senhor já fez por nós. Agora somos nós que humildemente, mansamente, de forma paciente, de forma a suportar uns aos outros, precisamos viver, compreender para praticar. Isso exige pelo menos algumas coisas. Primeira delas, unidade na adoração. A unidade na adoração significa que a nossa adoração coletiva exige naturalmente reconciliação. A nossa adoração coletiva exige naturalmente perdão. A nossa adoração coletiva exige naturalmente esvaziamento do ego. Nós não podemos cultuar a Deus de verdade, como diz a palavra, em espírito e em verdade, enquanto a gente cultiva divisões, enquanto a gente mantém preferências, enquanto o que importa é o que eu quero, o que eu gosto e como eu acho que as coisas devem acontecer. O último versículo, o versículo 16 que a gente leu, fala de um corpo que cresce bem ajustado, porque cresce em amor. Um corpo que cresce bem ajustado. Os braços, as pernas e todos os demais órgãos se desenvolvem de uma maneira natural, sem alterações, sem intercorrências, sem problema nenhum. Então isso envolve essa adoração por meio desse culto, um culto que nós usamos para adorar a Deus, mas para também oportunizar a cada um de nós reconciliação, perdão e esvaziamento do ego. Isso envolve também unidade relacional, vivência fraternal. Paulo, em Romanos 12, também em 1 Coríntios 12, ele fala sobre os muitos dons que Deus concede a cada um de nós. Aqui também ele vai falar sobre estes dons, porque Deus chamou uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. É isso que ele vai falar nos versículos aqui seguintes. E isso significa o quê? Isso significa que não há espaço para exibição individual. Não há espaço para altares em que Deus não seja o centro, em que Jesus não seja o adorado, não seja a figura central. Irmãos, cada dom é uma oportunidade de servir ao corpo e não de servir a si mesmo. E não de exibir-se por aí. Eu já disse alguma vez aqui, a gente está muitas vezes caminhando para uma linha tênue e, na meu ver, humildemente falando, bastante perigosa. Porque tem muito pastor virando influencer. Tem muito cantor virando influencer. E, ou seja, usando a estrutura da igreja e do corpo de Cristo para a autopromoção, para a promoção pessoal. Enquanto essa promoção deveria ser a promoção do reino, do alto, do corpo e da família do Senhor. Sabe, e a internet, que é esse veículo sensacional, e eu, graças a Deus, pude acompanhar a evolução da internet. A internet, ela, com o tempo, ela vai evoluindo. A primeira noção que se tem de internet era justamente uma rede de computadores interligadas que surge como ferramenta de comunicação até mesmo, vamos dizer assim, de guerra. Era a famosa ARPANET, que era para que os computadores militares dos Estados Unidos fossem interligados e pudessem se comunicar de forma mais rápida. Então, a primeira versão da internet é essa. É o acesso à informação de forma descentralizada. O que alguém via no Pentágono, alguém via lá no Texas, alguém via em outro estado, e isso acabou evoluindo para o mundo inteiro. Por isso que a nossa mentalidade
mais antiga em relação ao uso da internet é o quê? É usar a internet como fonte de informação. É ir lá para pesquisar alguma coisa, porque é a internet que substitui a biblioteca, por exemplo, nesse sentido de fonte de pesquisa. Depois, nós temos uma segunda levada, que é um momento em que a internet permite maior interação. A internet permite que você possua páginas para comunicar seus interesses, suas preferências. Daí vem blogs, vem revistas e muitas outras coisas famosas. Não sei quem aqui lembra, os fotologs, que era onde você subia uma fotozinha sua lá com a galera, colocava um pequeno comentário e as pessoas viam. E aí evolui para essa internet cada vez mais pessoal. E hoje ela é extremamente pessoal, personificada. Você vai receber o anúncio daquilo que você gosta. Por exemplo, o Gleidson, como flamenguista, não vai receber um anúncio de coisas do Palmeiras. Nem eu, como palmeirense, vou receber um anúncio de coisas do Flamengo. Cada um recebe do seu time, da sua preferência, do seu estilo musical, daquilo que você curte, do estilo de roupa que você gosta e assim por diante. Essa internet cada vez mais pessoal tem feito as pessoas se promoverem cada vez mais. Usarem as redes sociais para promoção pessoal. E a gente vê claramente que apóstolos, que profetas, que evangelistas, que pastores e mestres não foram dados ou chamados para este fim, para esta finalidade. Vamos ao texto, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. E ele mesmo, ou seja, Jesus, nosso Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí ele vai dizer o motivo no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, o nosso Senhor. Então, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres foram dados para serem instrumentos de Deus para a equipação, para a preparação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo cresça, o corpo de Cristo avance, o corpo de Cristo seja edificado para a glória do próprio Deus, até que possamos ser parecidos cada vez mais com o nosso Senhor. Então, é para isso que nós somos chamados. É para este serviço nobre. É para esta obra maravilhosa. E com isso a gente deve se contentar. E com isso a gente deve se conformar. E com isso a gente deve se alegrar. A alegria do nosso coração é vermos justamente a igreja do Senhor Jesus Cristo sendo edificada. Os irmãos aprendendo a perdoar como Cristo perdoava, os irmãos aprendendo a amar como Cristo amava, os irmãos aprendendo a servir como Cristo servia, os irmãos aprendendo a orar como Cristo orava, os irmãos aprendendo a suportar como Cristo suportou todas as coisas. É por isso que existem também os mandamentos recíprocos. Alegrai-vos uns com os outros, chorai-vos uns com os outros, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros e assim por diante. Porque essa é a expectativa de Deus ao olhar para a igreja que Ele mesmo formou aqui na terra. Essa expectativa de mutualidade, de vida mútua. Sabe, isso não tem nada a ver com políticas que facilitem isso. Porque muita gente, no viés que a gente anda hoje, até acha, então, por isso que a igreja, o lado certo da igreja é o socialismo, porque lá no socialismo as pessoas têm tudo em comum. Não tem nada a ver. Porque lá no socialismo tem um governo chamado Estado que obriga as pessoas a terem tudo em comum. E que na hora que alguém se destaca um pouquinho mais ou passa a ter algo a mais, é cobrado por esse Estado, é lhe retirado, é sancionado, ou lhe é multado, ou impostos vêm para que aquela pessoa seja diminuída e forçada a permanecer como os demais. Isso não tem nada a ver
Com igreja. Porque na igreja nós somos assim pelo vínculo do amor, da perfeição e pela ação do Espírito Santo que nos faz desejar ser assim. Não tem um estado para dizer você tem que ser assim por meio da força de uma lei. Nós temos o Senhor em nossos corações, na lei da consciência, nos fazendo ser assim. Mas essa unidade, ela é também testemunhal. Nós vimos isso ontem, João 17. Nós vemos o 20, nós vemos o 21. E Jesus, ele ora e diz, olha, para que eles sejam um, assim como eu e o Pai, ou seja, eu e tu somos um, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. A nossa unidade, ela acaba contribuindo para a nossa mensagem. O nosso testemunho se torna verdadeiro, porque a nossa unidade é vista. Não é apenas uma coisa fraterna, não é apenas uma coisa de irmandade, não, porque se você for olhar, os maçons são irmãos. Se você for olhar, os diversos grupos que existem por aí se tratam com fraternidade. Então não é essa fraternidade de concordância, não, é uma fraternidade bíblica, onde eu sei que o irmão é diferente de mim, onde eu sei que muitas vezes tem assuntos que ele pensa diferente da minha pessoa, mas que isso não é motivo para que eu se torne ou me torne inimigo dele, para que ele se torne meu inimigo, e eu continuo amando e vou zelar pela vida dele, orar pela vida dele, cuidar da vida dele, abençoar a vida dele sempre que tiver oportunidade de fazer assim. E essa unidade em meio à diversidade que temos uns dos outros, que faz com que as pessoas vejam algo diferente ali naquela comunidade. Algo diferente ali naquele corpo. Olha aquelas pessoas, elas são diferentes. Olha aquelas pessoas ali se abraçando. Quando é tempo de política, um vai para um lado, outro vai para o outro. Eu já vi, quando tem as carreatas, um foi na de um, outro foi na de outro. Mas eles estão lá juntos. Eles estão abraçados, eles estão comungando, eles estão orando, eles estão intercedendo, eles estão abençoando e sendo abençoados um na vida do outro. Percebam que essa unidade, irmãos, é maior até do que a unidade da família. Porque quantas famílias não ficaram divididas pela questão política nos últimos anos? Quantas ceias não foram encerradas porque não tinha consenso? Mas a igreja do Senhor não só permaneceu, como permanece e permanecerá sempre unida pelo vínculo da paz. Amém? Amém. Com mesas diferentes, com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, mas com o mesmo Senhor, o mesmo Deus Pai de todos, o mesmo Espírito Santo no coração de todos, trazendo a obra da salvação, da unidade, à vida de cada um. Porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Porque o que tem poder para nos manter juntos e sermos de fato um só corpo, uma só família, é muito maior do que aquilo que o inimigo tenta usar para nos separar. Então, assim como o Pai enviou o Filho ao mundo para salvar este mundo, o Filho, ao retornar para o seio do Pai, envia a igreja para pregar, para levar a salvação, para levar o arrependimento, o juízo. E a gente precisa crer nisso, a gente precisa entender isso e viver isso. A unidade, irmãos, ela é algo maravilhoso, porém ela não deve suavizar a verdade. Pelo contrário, ela deve fortalecer a verdade. A verdade precisa reinar, a verdade precisa continuar libertando. E é por isso que falamos sobre vida, e é por isso que falamos sobre pecados coletivos, individuais, e é por isso que o Evangelho é esse remédio que é como o metiolate, né? O antigo, não a versão atual, que arde, que incomoda, mas que cura, que sara, que é a resposta única que nós temos para um problema chamado pecado. Porque quando falamos de pecado, parece que a gente não peca. A gente fica assim, pastor, está falando de pecado. Porque a gente acha bom, de certa medida, o pecado. Mas é este pecado que nós achamos bom que pode nos separar daquilo que é melhor. A vida com Deus, a comunhão com o Senhor. E por isso o Evangelho, ele vai lá e toca nessa ferida. E quando ele toca, arde. Mas ele resolve.
Ele é a solução para as nossas vidas. E é por isso que pela palavra pregada, pela verdade proclamada, o Senhor vai dia a dia trazendo à igreja do Senhor a salvação, aqueles que hão de ser acrescentados, aqueles que de bom grado têm ouvido e crido nesse evangelho, que hão de manifestar a sua própria salvação em Cristo por meio da fé. Mas nós vamos entender que esse evangelho, que é essa unidade piedosa, que é essa obra do Deus triuno e que tem trazido sobre a nossa vida essa manifestação, é também uma unidade doutrinária. E aí eu queria ver um outro texto rapidamente com os irmãos, que foi um texto que a gente inclusive leu ontem, 1 Coríntios, capítulo número 1, versículo 10. 1 Coríntios, é mais uma vez Paulo rogando aos irmãos para viverem unidos na igreja de Corinto, versículo número 10 do capítulo 1. Quero destacar uma frase que ele fala aqui no versículo 10, assim, ó. Mais uma vez ele rogando, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É interessante que ele diz aqui, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Essa fala unificada revela a unidade doutrinária. Irmãos, existem muitas coisas nas quais nós podemos e devemos até sermos diferentes uns dos outros. Por quê? Porque tivemos criações diferentes. Eu tive uma criação, a minha esposa teve outra criação, os meus filhos estão tendo outra criação. A irmã Ana Maria teve a criação dela, o irmão Oswaldo a criação dele, o Eliseu a criação dele, e cada um de nós a sua criação. Às vezes em lugares diferentes, em contextos diferentes. O Paulo, então, que é do Sul, outra criação, né, Paulo? Mas é isso. Essas criações diferentes nos permitem ser essas pessoas distintas, diferentes. Mas tem algo que nós experimentamos pela nova criação, essa que nós sofremos da parte de Deus e que Deus nos dá, e que deve nos fazer falar a mesma língua. Irmãos, doutrinariamente, nós precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos olhar para o Evangelho, olhar para a doutrina do Senhor, olhar para a lei de Deus, olhar para a palavra do Senhor, irmãos, e buscar ao máximo falarmos a mesma coisa. O que isso significa na prática, pastor? Isso significa que a gente não pode viver em conivência com o pecado. O que é pecado para a Bíblia precisa ser pecado para mim, precisa ser pecado para a irmã Ana Maria, precisa ser pecado para o irmão Oswaldo, precisa ser pecado para o Paulo e para qualquer outra pessoa dessa comunidade de fé. Por quê? Porque não sou eu, não é a irmã Ana Maria, não é o irmão Oswaldo, nem o Paulo. É a Bíblia, a palavra de Deus, o que a gente diz como povo batista, a nossa única regra de fé e de prática. Irmão, nós não temos outro livro, o pastor Ranieri não tem uma outra revista, uma outra apostila, não tem um outro curso, não tem nada, é a palavra sagrada, é a Bíblia. Quando nós, eu ou outro irmão sobe aqui para pregar, espera-se que ele pregue a Bíblia, porque é a mesma Bíblia que o irmão tem na sua mão ou no seu celular para ler, para conferir, para olhar e ver se o que está sendo dito é o que realmente está lá escrito. Porque é ela, a palavra, que é infalível. Não é o meu discurso, é a palavra. Não é a minha interpretação, é o que está lá escrito. Por meio do Santo Espírito de Deus, que agiu no coração de homens, na vida de pessoas, para a glória do próprio Deus, que revelou sua vontade a cada um de nós. Então a gente precisa falar do mesmo Senhor, ou seja, precisamos falar que só há salvação em Jesus, nós precisamos falar da mesma fé,
de que essa atitude de fé que nós temos ao entregar a nossa vida para Jesus é o que vai nos salvar. Nós precisamos falar de conversão e dessa conversão genuína. Nós precisamos falar e viver com a mesma unidade doutrinária, inclusive nos precaver dos mesmos problemas. Os irmãos viram agorinha, ele mesmo Deus, um para apóstolos, outros para os profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? A fim de que eles ajudassem a edificar o corpo de Cristo, para que eles não sejam levados por todo e qualquer vento de doutrina. Todo e qualquer vento de doutrina. Eu sempre digo aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que tem buscado se manter fiel à Escritura, sempre enfrenta dois inimigos. Os lá de fora, movidos por Satanás, que vêm para tentar derrubar-nos e fazer-nos pecar e contra a vontade de Deus, e os de dentro, também movidos pelo mesmo Satanás, que tentam ensinar heresias, coisas erradas, costumes da sua cabeça, pensamentos que vêm da sua alma, mas que não condizem com a palavra de Deus, e que fazem com que muitos se desviem, se percam por aí. A gente tem que ter os olhos abertos para que essas doutrinas que passam como um vendaval não arranquem-nos do chão. E como é ou quando é que elas não vão nos arrancar do chão? Nós entendermos e ficarmos a nossa fé nas coisas que não perecem, que não têm fim e que são eternas. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só salvação por meio de Cristo Jesus. É essa comunhão doutrinária que faz com que a palavra pregada, embora pareça ser repetida, seja sempre a necessária, a verdadeira, a única que vai fazer sobre as nossas vidas o efeito daquilo que Deus quer que verdadeiramente ela faça, ela se cumpra, ela alcance, ela chegue em nossos corações. Mas a unidade, irmãos, ela não fala só sobre o que Deus fez no passado. Ela não fala só sobre o que Deus espera que a gente viva no presente. Viver essa doutrina, viver essa unidade. A unidade é também um apontamento maravilhoso sobre as coisas que ainda irão acontecer. Nesse momento eu vou ler um texto para vocês. Eu queria que vocês não abrissem. Eu queria que vocês fizessem outra coisa. Eu queria que enquanto eu estivesse lendo esse texto, vocês fechassem os olhos e pudessem imaginar as cenas desse texto que eu vou ler. Eu vou estar abrindo a minha Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 7, e eu vou ler do versículo 9 em diante. Eu quero fazer esse combinado, já que a gente falou sobre combinado. Feche os seus olhos. Não mexa no celular, não mexa na sua Bíblia por enquanto. Feche os seus olhos. Eu vou ler o texto de Apocalipse 7 e eu quero que você imagine essa cena. Imagine essa cena que eu estou descrevendo através da leitura. Diz assim, Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas, em pé diante do Senhor, diante do Cordeiro. Eles estavam vestidos de vestes brancas, com a palma das suas mãos. E todos eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Do lado deles estavam os anjos, que também rodeavam o trono. Estavam ali também os anciãos e os 4 seres viventes. E diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo assim: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos tomou a palavra e disse assim: estes que estão vestidos de branco, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes.
Foi então que ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. São aqueles que foram lavados nas vestiduras e alvejaram a sua roupa no sangue do Cordeiro. Razão essa pela qual se encontram diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no santuário. Aquele que assenta no trono estenderá sobre eles o seu reino. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum sobre as suas vidas o alcançará. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono será o seu pastor e o guiará para as fontes de água. E Deus é quem vai enxugar dos olhos todas as suas lágrimas. Amém? Glória a Deus. De olhos fechados ainda, eu queria orar com vocês. Mas eu queria que você, além de imaginar essa cena, pudesse se imaginar nela. Porque esse é o nosso futuro glorioso. Esse é o futuro daqueles que, apesar de todas as armadilhas do diabo, têm permanecido unidos à família de Deus. Este é o futuro para aqueles que não desistem e que perseveram na comunhão. As coisas nos acontecem para nos entristecer com pessoas, com a igreja, com o próprio Deus. Mas é justamente daqueles que não desistem, daqueles que não abandonam, que esse futuro glorioso pertence. Daqueles que caminham com Cristo até o fim e que pelo próprio Cristo serão cuidados, serão abençoados e terão todas as suas dores aliviadas, as suas lágrimas enxugadas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, muito obrigado pelo chamado do Senhor para as nossas vidas, para viver em comunhão, para vivermos, ó Deus, nessa vida já desfrutando, ó Deus, das bênçãos que um dia o Senhor mesmo e Cristo, ó Deus, trarão sobre as nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado, porque cada vez que o irmão me abraça, ó Deus, é como se o Senhor estivesse me abraçando. Cada vez que o irmão ora por mim, ó Deus, é recorrendo ao Senhor para cuidar de mim. Cada vez, ó Deus, que o irmão me perdoa pelas minhas falhas, ó Deus, é o Senhor derramando graça sobre a vida daquele irmão, porque um dia o Senhor também perdoou a cada uma das nossas ofensas. Ó Pai, muito obrigado, porque nós somos sim distintos, somos sim diferentes, mas o Senhor nos chama para sermos além, para transcendermos essas diferenças e vivermos em unidade, em comunhão uns com os outros. Muito obrigado, ó Deus, por essa bênção, mas muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nós vimos, ó Deus, agora uma visão que o Senhor deixa a João, não para que tivéssemos medo, mas para sermos encorajados por ela, para que um dia, vestido dessas vestes brancas, que simbolizam a santidade, a pureza, não porque somos santos ou puros, mas porque nos lavamos no sangue do Cordeiro e o Cordeiro nos purificou. Seremos então, ó Deus, por Ti, abençoados, cuidados, amados. Verdadeiramente o Senhor cumprirá a promessa de sermos o Teu povo, do Senhor ser o nosso Deus, de vivermos unidos e reunidos para sempre, ó Deus, sem choro, sem fome, sem sede, sem necessidade, sem sofrimento algum. Uma vida plena, uma vida santa, uma vida abundante, uma vida eterna. Pai, eu oro para aqueles, ó Deus, que imaginaram a cena, mas que ainda porventura não têm se conseguido perceber, se enxergar dentro dela. Dê, ó Deus, discernimento, dê, ó Deus, conhecimento, mas sobretudo dê, ó Deus, a coragem para assumir, ó Deus, pela atitude de fé, a salvação que o Senhor tem para nós em Jesus Cristo. Para caminharem segundo essa salvação, para viverem em conformidade com ela, para exaltarem o Teu nome por toda a sua existência, sabendo que são amados, sabendo que são perdoados, sabendo que são agraciados, sabendo que pelo Senhor são cuidados. Que essa igreja, ó Deus, possa viver unida, possa, ó Deus, reunida proclamar o Teu nome,
possa viver, ó Deus, essa identidade que não é humana, mas que vem do Senhor, que é uma obra do Senhor nas nossas vidas. Possa, Deus, juntos pensar sobre a doutrina a mesma coisa, falar a mesma língua, para assim desfrutar das mesmas bênçãos. Abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa vida, abençoe, ó Deus, as nossas famílias. É a nossa oração, é a nossa gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós queremos, já chegando aqui perto de 11 horas, né? Nossa previsão de entrega é a partir de 11h30, mas eu creio que eu não tenho notícias ali, né? Já está quase no ponto. E a gente vai só relembrar os irmãos. A nossa conferência não acabou. Nós ainda temos um último momento, um último encontro aqui, às 16 horas, mais conhecido como 4 horas da tarde, para estarmos juntos, novamente reunidos, celebrando ao Senhor. E aos irmãos com cargos, ou seja, os irmãos líderes da igreja, eu aguardo todos aqui na terça-feira, tá? Para juntos a gente ter o nosso momento de treinamento, de celebração e de apresentação daquilo que será o nosso manual de conduta, de regras e de orientação para cada um dos irmãos que servem e que nos ajudam nos ministérios da igreja. Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração para depois nos aproveitarmos o tempo de comunhão e aguardarmos até que as marmitas estejam no ponto para que a gente possa levar. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor por esta manhã em que fomos despertados, fomos, ó Deus, acordados pelo Senhor com saúde, ó Deus, com energia, com força, mas sobretudo, ó Deus, com o propósito de vir até a Tua igreja. Muito obrigado por nos trazer, muito obrigado por nos manter aqui, nos dar, ó Deus, a oportunidade de portas abertas, enquanto, ó Deus, muitos têm se esbaldado na sua carnalidade, nós estarmos aqui, em espírito e em verdade, buscando e adorando ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse direcionamento, obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença, por tudo que foi cantado, por tudo que foi orado, pela Tua palavra agora pregada. Ela continue reverberando nos nossos corações, abençoando e direcionando as nossas decisões, para que assim, ó Deus, nós possamos viver conforme a Tua vontade. Abençoe-nos, ó Deus, traga-nos mais tarde para mais uma vez reunidos, podermos, ó Deus, vivenciar uma experiência de culto ao Senhor. Este culto não é para mim, esse culto não é, ó Deus, para essa denominação, este culto é ao Senhor, o Deus vivo, que está aqui no meio de nós, que se faz presente, que segura a nossa mão, que abençoa a nossa vida, que provê os recursos e a necessidade, ó Deus, de cada um de nós. Que assim possamos ser gratos, felizes por podermos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Direciona e abençoa, cuida das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, depois temos um tempo de conversa, de comunhão, até que a gente possa receber o almoço.